Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre o componente de grid chamado JS Grid. Como vocês viram nos últimos vídeos, eu criei duas séries anteriores de outros componentes de grid. Esse JS Grid é o terceiro componente de grid que eu apresento e o último que eu recomendo. Tá? Se você tiver a fim de desenvolver sua aplicação aí, web ou mobile, eu recomendo usar um desses três grids aí para você ter sucesso aí nas suas aplicações. Conversando um pouquinho, comentando um pouquinho sobre o JS Grid. O JS Grid ele foi construído nativamente para funcionar nativamente com o jQuery. Mas eu consegui aqui construir uma diretiva que nos possibilita usar o JS Grid em conjunto com o AngularJS. Para esse primeiro vídeo aqui eu vou apresentar para vocês quatro exemplos, quatro funcionalidades do JS Grid. Então a primeira delas é carregar dados estáticos dentro da minha grid, a segunda é carregar dados vindos do servidor via requisição AJAX, o terceiro é ordenar colunas e a quarta funcionalidade é aplicação de filtro de pesquisa dentro da grid. Então a primeira coisa que a gente tem que ter noção com relação ao JS Grid são os pré-requisitos. Então a primeira coisa aqui que a gente tem que notar, a gente vai abrir o index.html desse meu aplicação esqueleto aqui. Então vem o index. E o que eu vou precisar fazer, quais as bibliotecas que eu vou precisar incluir como pré-requisito. Bom, a primeira delas é o conjunto do conjunto de bibliotecas do AngularJS. O segundo pré-requisito é a inclusão da biblioteca jQuery. Em seguida, a inclusão das bibliotecas do JS Grid. E a biblioteca CSS do JS Grid, que são essas duas linhas aqui que eu estou marcando aqui no meu arquivo index.html. Eu proponho você sempre deixar nessa ordem aqui da inclusão dos scripts para que a gente não tenha nenhum problema de conflito entre as bibliotecas. E por último, eu vou incluir o meu script que tem o código da minha diretiva e o script appjs que tem o core, a parte principal aí, a inteligência do meu app. Um outro ponto aqui que a gente tem que destacar aqui no index.html é essa chamada diretiva ngapp, onde eu estou chamando o JS Grid, que é o nome do meu módulo que eu criei aqui no Angular. Se eu ver aqui no meu appjs, que é o responsável pela criação do módulo e que contém os controladores, aqui na minha definição do módulo eu estou colocando o JS Grid, que é o nome do meu módulo. E importante, eu tenho que incluir aqui a minha diretiva chamada JS Grid, tá? Sem essa diretiva aqui, a minha grid não vai ser renderizada em tela e não vai funcionar com Angular. Bom, feitas as apresentações aqui dos pré-requisitos, a gente vai partir para o primeiro exemplo. Como eu fiz nos outros vídeos, eu criei um controlador aqui para cada funcionalidade, Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é o carregamento de dados na grid de dados estáticos. Então, em primeiro lugar, eu vou definir aqui uma variável, onde eu vou incluir todos os dados, todas as linhas que eu quero que sejam apresentadas na grid. Então aqui o nome da minha variável é chamada contatos. E eu tenho aqui, separado aqui pela chave, cada linha da minha grid. Cada linha eu vou ter as colunas ID, nome, sobrenome, cidade, sexo, idade, país e e-mail. E aqui eu vou ter a minha definição da minha grid, com todas as configurações. Também não foge muito do exemplo que eu passei para vocês do Bootstrap Table. Eu estou definindo aqui uma variável chamada Table Options. Dentro dela eu vou colocar todas as propriedades. Então a primeira propriedade aqui eu vou colocar que é a largura da minha grid. Eu vou colocar ela como alto. Desculpa, a altura da minha grid, vou colocar ela como alto. A largura como alto também.
Aqui eu vou chamar uma propriedade data. O que essa propriedade data ela vai fazer? Ela vai receber a minha variável que contém os dados da minha grid. Aqui é a que eu mostrei para vocês logo acima. E aqui eu tenho definições dos meus campos. Então o que significa? Se, por exemplo, eu só colocar aqui o data igual e receber os dados, nenhum dado vai ser exibido na grid. É exigido que eu tenha essa definição de campos. Por quê? Eu posso ter um conjunto de dados lá que tenha lá 20 colunas e eu só quero exibir 3 colunas dessas 20. Então eu coloco essas 3 aqui na minha definição de field. Né? Aqui no caso eu vou apresentar só nome, sobrenome, cidade, sexo e idade. Tá? Lembrando que aqui dentro da definição de field eu vou ter o name, que é o nome do campo. É importante, esse nome do campo ele tem que estar do mesmo jeito que está aqui na minha definição. Se eu colocar nas minhas definições lá, nos dados reais, o campo nome com N maiúsculo, aqui na minha definição do campo ele tem que estar com N maiúsculo, tá? Senão ele não vai trazer os dados, ele não reconhecer os dados e vai trazer na grid. A próxima propriedade de cada campo é o chamado type. Aqui eu vou definir o tipo de dados que eu vou exibir. Aqui, por exemplo, tem o tipo de dados texto, o tipo de dados combo, o tipo de dados numérico, tipo de dado data e assim por diante. Aqui o tamanho da minha coluna, não é obrigatório colocar esse tamanho, tá? Fica a seu critério colocar. E aqui o título que vai ser exibido no cabeçalho de cada coluna. Aqui no caso o título aqui é o nome. E aqui eu tenho a definição aqui do sobrenome, com as mesmas propriedades, a minha definição de cidade, a minha definição de idade, e por último aqui eu deixei a definição de sexo, porque ela tem um tipo diferente, o tipo dela select, tá? Então o que vai acontecer? Quando eu uso o tipo select, eu vou exibir um combo na minha grid, quando por exemplo eu for filtrá-la, for criar um filtro, for fazer uma pesquisa, ou for editar os dados na grid. Então ela vai ser do tipo select. Quando eu configuro ela do tipo select, eu incluo mais 3 propriedades aqui, que uma delas é a items, que vai receber uma variável, o value field, que vai ser o valor que eu vou considerar, né? O text field, que vai ser o nome que vai aparecer nas opções da minha combo, e o título do meu combo, que vai aparecer no cabeçalho da coluna. Então aqui voltando aqui no itens, o itens vai receber essa variável aqui chamada sexo. E aí como que eu faço essa definição aqui da variável sexo? Se eu vier aqui nessa linha, eu tenho 2 itens que vão ser apresentados na combo. Então o primeiro item ele vai ter o ID 0 e o name masculino, ID 1, name feminino. Então o que vai aparecer para mim em tela, na grid, é o name. No caso masculino e feminino. Por que é o name que vai aparecer? Porque aqui no text field eu defini que o nome da minha variável que vai aparecer, a propriedade que vai aparecer lá na tela para mim vai ser a propriedade name. E o ID vai ser o que eu vou controlar e que eu vou fazer os meus controles internos da aplicação e que vai ser transparente para o usuário. Então, se eu clicar aqui em salvar, tá? Um detalhe, eu mostrei para vocês aqui a questão do controlador e não mostrei para vocês como que eu configuro lá o meu HTML, né? Então, vou vir aqui no meu Partials, Grid 1. A exigência que eu preciso, o pré-requisito que eu tenho é criar uma table, chamar a diretiva ng-js-grid, e usar a propriedade data-options, que vai receber a minha variável TableOptions que eu defini dentro do meu controlador AngularJS. Então, feita aqui a apresentação das configurações, a gente vai mostrar em tela o resultado. Pronto. Ele me trouxe aqui os dados estáticos, né, justamente com as colunas que eu escolhi para exibir, que é a coluna nome, sobrenome, cidade, sexo e idade. Bom, vamos partir aqui para o próximo exemplo, que agora é o exemplo para carregar os dados vindos de um servidor, tá? Vindos a partir de uma requisição AJAX, uma requisição assíncrona.
Então, do lado aqui do meu HTML, abrir o grid 2, ele não tem nenhuma alteração em comparação com o outro, é a mesma coisa. Aqui eu vou ter uma table, data options e a chamada a diretiva ng-js-grid. Do lado do meu app.js, eu vou apagar esse aqui, esse meu controlador, e vou incluir o controlador que eu já havia criado para mostrar esse exemplo de carregamento via requisição. Diferente dos outros componentes de grid que eu apresentei para vocês, o JS Grid ele exige que a gente faça uma requisição AJAX, uma requisição assíncrona, para retornar dados vindos do servidor no padrão JSON, tá? Então aqui eu tenho aqui a minha definição do meu controlador, né? Para esse exemplo, eu vou utilizar o que a gente chama de JSON Server, tá? Ele vai me permitir criar dados fake para que eu possa utilizá-los na minha aplicação. Na verdade, ele é uma Fake REST API que vai me permitir criar dos dados, permitir fazer consultas, fazer paginação, incluir dados, remover, etc. É um serviço bem interessante que eu proponho explicar aqui nos meus próximos vídeos aqui, como que a gente instala o JSON Server, como que a gente configura e como que a gente utiliza, tá? Então, aqui só recapitulando aqui os tipos de dados, né? Os tipos de dados, como eu comentei lá no primeiro exemplo, são text, number, select, checkbox e text area, tá? Todos esses tipos aqui, a gente inclui ele lá nas definições do field lá da grid. Aí cada um deles tem um comportamento diferente que você vai conseguir visualizar melhor quando a gente estiver trabalhando com filtro, com as pesquisas dentro da grid, né, ativar o filtro e a edição de dados na grid. Então aqui para simular a requisição AJAX, eu vou ter aqui a mesma coisa, né? Eu tenho que ter a minha definição aqui da minha variável TableOptions com todas as minhas configurações. Tem aqui a minha largura automática, a minha altura automática, a largura automática. Uma propriedade nova que eu estou apresentando aqui agora é esse autoload. Tá? Esse autoload ele pode ser tanto true como false. Esse autoload ele serve para... Por exemplo, quando eu renderizar a minha grid em tela, se eu deixar autoload true, automaticamente ele vai carregar os dados na grid. Se eu deixar autoload falso, eu vou ter que ter um botão, por exemplo, na tela, onde vai me carregar os dados na grid. Ele não vai carregar os dados automaticamente. Aqui embaixo, depois eu volto ali no controller, aqui embaixo eu tenho as definições do field, né, como eu tinha feito lá no primeiro exemplo. A diferença aqui é esse trecho de código, onde eu chamo a propriedade controller. Ela que vai ser responsável por chamar os dados vindos de uma requisição assíncrona. Então, esse controller aqui, ele vai dentro dele eu vou ter uma propriedade chamada loadData, que vai me chamar uma função. Aí dentro dessa função, eu vou fazer a minha requisição AJAX, tá? Então aqui no caso, a requisição AJAX eu vou chamar usando o serviço do AngularJS chamada HTTP. Tá? Então eu tenho aqui o cifrão HTTP. Dentro da minha chamada HTTP eu vou ter três parâmetros aqui. Eu vou utilizar três parâmetros. O primeiro deles vai ser a URL, onde eu vou colocar a URL onde eu chamo o lado do servidor para formar os dados e trazer de volta para o lado do cliente. O método, que no caso é o get, e o cache, no caso falso. Então não vou utilizar cache aqui para trabalhar aqui com a requisição.
Se a minha requisição HTTP ela for um sucesso, ela vai me chamar esse trecho de código, onde eu vou devolver o resultado da minha requisição. Caso contrário, ele vai entrar nesse erro aqui e vai me trazer um erro aqui. Ok? Então a requisição tem que fazer sempre desse jeito. Eu poderia, por exemplo, usar a requisição, que é a requisição AJAX, só que eu estou usando a HTTP, que é o serviço disponível no AngularJS para fazer requisição assíncrona. Um ponto importante aqui, para usar o HTTP, eu tenho que injetar no meu controlador o cifrão HTTP também, senão não vai funcionar, ok? E aí embaixo, aqui por último, as minhas definições do field, que eu tenho que ter para toda a grid que eu for trabalhar e for apresentar em tela, eu tenho que ter. Aqui eu já estou complementando mais a grid, eu vou exibir o ID, o nome, sobrenome, e-mail, sexo, idade e casado. As diferenças aqui, no sexo aqui eu estou usando o select, que é o combo. A idade eu estou usando o type key number. E casado eu estou usando o type checkbox, que ele vai me permitir exibir um checkbox na minha grid. Se eu vier em tela aqui, eu vou salvar aqui o exemplo. Se eu vier em tela, ele me trouxe aqui, ele fez uma requisição AJAX lá no meu JSON Server e me trouxe os dados que eu defini lá na minha definição dos fields. Então ID, nome, sobrenome, e-mail, sexo, idade. E casado, que vocês podem ver aqui, ele trouxe o checkbox, né, marcando aqui. No caso aqui, os dados que vieram lá do server, no caso da coluna casada, eles vão ser true ou falso. Então aqui no caso eu setei como true, aqui falso e aqui true. Então é isso, com relação à definição de carregar a minha grid com uma requisição AJAX. Diferente das outras grids, onde eu colocava, por exemplo, aqui a propriedade URL, colocava o URL aqui dentro, né? http, por exemplo, né? O arquivo contatos.json, simplesmente só essa linha aqui já tinha todo o comportamento já de retornar os dados do lado do servidor. Aqui no caso do JS Grid, eu tenho que chamar o meu serviço de requisição assíncrona, que é um caso aqui é o HTTP. Tá ok? Partindo agora para o próximo exemplo, o exemplo de ordenação de colunas. Então eu vou abrir primeiro aqui o HTML. Nenhuma surpresa também, no HTML é a mesma coisa, né? O bom disso é que eu não preciso ficar alterando muito a questão do HTML aqui. Eu chamo Data Options e o UNG JS Grid, diretiva. Já do lado do meu app.js, o que eu vou fazer? Eu vou remover aqui a grid que eu havia criado. E vou incluir a minha grid de ordenação. Pronto, eu preservei o mesmo código lá do controlador anterior. A diferença é que eu estou incluindo as propriedades para a ativação da ordenação. Então aqui para ativação da ordenação, eu posso fazer a ordenação simples e a ordenação por campo, tá? E uma coisa interessante do JS Grid é que ele tem as estratégias de ordenação dele. Então eu tenho uma estratégia de ordenação se o campo for string, for number, for date, ou for number como string. Então o primeiro ponto que a gente tem que notar aqui, eu tenho que incluir
essa propriedade chamada sorting, ok? Sorting, true. Ele vai me ativar a ordenação das colunas na minha grid. E na minha definição de grid, eu vou escolher quais campos que eu quero que a ordenação esteja ativa. Tá? Desculpa, que não estejam ativas, porque por padrão, quando eu incluo aqui a propriedade sorting true, todas as colunas da minha grid, por padrão, já estarão com ordenação ativa. E se eu quiser desativar alguma, como está aqui no meu exemplo, como tem aqui no meu exemplo, aqui no Fields, eu estou desativando a coluna Name, a coluna ID. Então, para desativar a coluna ID, o sorting dela, eu coloco sorting, a propriedade sorting, false. E aqui eu estou desativando também o sorting da minha coluna casado, colocando sorting, false. Tá? E eu estou definindo também a estratégia de ordenação de algumas colunas. Por exemplo, a minha coluna aqui, nome, eu estou definindo a estratégia de ordenação como string. Então, eu coloco aqui a propriedade sorter, string. Por que eu estou colocando a estratégia de ordenação modelo string? Porque aqui o meu type está como text. Então, os dados que o meu coluna nome vai receber são dados no formato texto. A mesma coisa aqui para o sobrenome, sorter string, para o e-mail, para o sexo, só que para o caso da idade, que o meu type é number, eu estou usando sorter tipo number. Tá? Então, se eu ver agora aqui no meu HTML, no meu exemplo aqui no browser, vou mostrar para vocês o comportamento da ordenação. Como eu havia dito, né, eu não ativei a ordenação do ID, então eu não consigo ordenar a coluna ID. E eu não ativei a ordenação da coluna casado. Tá? Coloquei lá na coluna casado sorting false, que é a propriedade sorting false. Os demais eu tenho a ordenação ativa. Então, se eu clicar no nome, ele vai me ordenar, sobrenome vai ordenar, e-mail vai ordenar, sexo vai ordenar e idade vai ordenar. Lembrando que as estratégias de ordenação da idade é a estratégia numérica, de sexo é nome, e-mail, sobrenome e nome, ok? Partindo agora para o próximo exemplo e última funcionalidade desse primeiro vídeo, é a utilização de filtros. Então, do lado do HTML, eu não vou ter nenhuma alteração também, eu só vou abrir aqui para mostrar para vocês. Eu vou ter aqui minha definição da table, a chamada criação da minha table no HTML, a data options e a chamada diretiva NGSS.jsgrid. Já no meu app, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou remover aqui o meu controlador, que eu havia criado para o exemplo de ordenação, e eu vou incluir o meu controlador para mostrar para vocês como eu configuro e utilizo os filtros. Aqui também, nesse controlador, eu estou mantendo as mesmas configurações dos exemplos anteriores, adicionando as funcionalidades de filtro. Então, na questão aqui do filtro, o que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar como eu ativo e uso o filtro, e uma nova coluna, um novo tipo de coluna que o JS Grid permite criar, que é eu posso customizar uma coluna do jeito que eu quero. Essa coluna esse tipo de coluna, o nome da propriedade é chamada control, ok? Então, em primeiro lugar, para ativar o filtro, eu tenho que chamar essa propriedade filtering.true. Aqui na minha definição dos campos,
Não tem nenhuma diferença do que tinha anteriormente, né? Então tem as mesmas definições aqui de sorte e tal, exceto com a inclusão desse novo tipo aqui, como eu disse para vocês, que é o chamado tipo control. O que esse tipo control vai fazer? Eu vou salvar aqui o meu código, eu vou mostrar para vocês aqui direto no browser. Ele vai me criar essa última coluna aqui, que eu posso incluir controles, por exemplo, o botão de exclusão, o botão de edição. Aqui no caso eu estou incluindo o botão de filtro, o botão de limpar filtro. Então, para exibir esse controle aqui na minha tela, eu tenho uma propriedade específica do JS Grid, que é uma propriedade chamada control, tá? Então, onde eu chamo essa propriedade control aqui? Eu chamo dentro da minha definição de field. Então, dentro da minha definição de field, eu vou chamar type, a propriedade type do tipo control. E eu tenho uma série de configurações que eu posso fazer. Aqui no caso, eu estou simplesmente colocando só a propriedade edit button false. Eu não quero exibir o botão de edição. Delete button colocando em false. Eu não quero exibir também o botão de remoção. E estou aqui, clear filter button, eu estou colocando true porque eu quero exibir o meu botão de limpar filtro. Aqui eu estou chamando a outra propriedade chamada search button tooltip e clear filter button tooltip, que vai me permitir, na hora que eu passo o mouse em cima aqui do botão, exibir um tooltip aqui chamado com a descrição limpar filtro e um tooltip aqui com a descrição pesquisar. Ok? E aí vem uma coisa interessante, né? Quando eu faço uma chamada assíncrona, porque o filtro aqui ele vai funcionar com um exemplo aqui de chamada assíncrona. Então, baseado lá no exemplo que eu passei para vocês de chamada assíncrona, eu vou ter aqui a propriedade controller, load data, e quando eu ativo o meu filtro, eu vou ter um parâmetro aqui, que ele vai para dentro dessa função loadData, que é um parâmetro chamado filter. Então, cada vez que eu fizer um filtro na minha grid, ele vai me trazer todas as colunas, com todos os dados de filtro que eu quis pesquisar, né, que eu quis pesquisar, e vai me trazer para dentro desse método loadData. Então, se eu ver aqui no exemplo, eu ativei lá o filtro, né, que é a propriedade filtering true. Então eu tenho um filtro aqui para ID, filtro para nome, sobrenome, e-mail, filtro para sexo. É interessante aqui notar que os tipos, né, que é do filtro. Então aqui no caso ele obedeceu lá a propriedade type da minha definição do field. Então aqui, ó, o ID é o type number, nome type text, sobrenome text, e-mail text, o sexo é o combo, o tipo select, idade number e o casado é o checkbox. Então, se eu ver aqui, ele me trouxe aqui um input de filtro do tipo numérico, aqui o input do tipo combo, aqui o input texto, texto, texto e aqui numérico. Então, se por exemplo eu vier aqui no meu filtro de idade e digitar, por exemplo, 41 e dar um Enter, ele vai me trazer só os dados onde a idade é igual a 41. Aí se eu quiser, por exemplo, limpar o filtro aqui, voltar ao padrão, o padrão de filtro, né, que é o padrão todo zerado, eu venho aqui em limpar filtro, ele me trouxe todos os dados da grid. Se eu vier aqui em e-mail, digitar, por exemplo, São Paulo e dar um Enter, ele vai me trazer só a linha que contém o e-mail com o texto Paulo. Aqui no caso da coluna casado, se eu clicar aqui e desflegar, ele vai me trazer só as pessoas que não são casadas. Se eu clicar aqui, ele vai me trazer as pessoas que são casadas. Como que eu faço isso, né? Porque na verdade, cada vez que eu digito um filtro aqui e dou um Enter, ele vai me chamar, ele vai me fazer uma requisição assíncrona do lado do servidor, vai fazer o filtro do lado do servidor e trazer só os dados que me interessam.
Como que eu faço isso? Então, se eu ver aqui no meu código, como eu tinha dito para vocês, quando eu uso filtering, propriedade filtering true, automaticamente o load data ele vai ter um parâmetro chamado filter, ok? Se eu vier, vamos facilitar um pouco as coisas, eu vou ativar aqui o meu ferramenta de desenvolvedor para mostrar para vocês no console. Então, por exemplo, se eu fizer um carregamento, o primeiro carregamento que eu faço na grid, os dados do filtro estão todos vazios. Então ele vai, o filter lá, que é a variável filter, vai me trazer essa estrutura aqui. Vamos trazer um objeto com a variável casado indefinida, e-mail vazio, ID 0, idade 0, nome 0, sexo e sobrenome. Ok? Se, por exemplo, eu quiser filtrar o e-mail, então coloco aqui Paulo e der um Enter, ele vai me criar um outro objeto ele vai me criar esse objeto aqui, ok? Onde o e-mail, dois pontos, Paulo. Então o que eu quero procurar no e-mail é um string Paulo, ok? Se eu mantiver, vamos apagar aqui, deixar só o P, ele me trouxe dois dados, e sexo masculino, me trouxe um. Então, a mesma coisa aqui, o meu variável filter vai me trazer esse objeto aqui, sexo, e-mail P, sexo 1, ok? Então, cada pesquisa que eu fizer aqui um enter, ele vai fazer uma requisição lá no meu JSON Server e vai me trazer só os filtros que interessam. E aqui eu tenho uma condição, já que o meu filter ele é uma variável que vai me trazer todos os campos e o filtro, né, todos os campos da minha grid e os textos dos filtros que eu selecionei. Então aqui eu fiz uma condição que é a seguinte: se o meu filtro, se a minha variável casado for indefinida, e-mail vazio, ID 0, idade 0, nome, sexo, sobrenome 0, o filtro que eu vou levar lá para o JSON Server vai ser vazio, ou seja, ele vai me trazer todos os dados da grid. Caso contrário, ele vai fazendo as verificações aqui. Então, por exemplo, a minha coluna casado, ela é diferente de indefinido? Então eu vou colocar no parâmetro da minha requisição Ajax os dados que eu quero buscar lá do lado do JSON Server. Se o meu e-mail for diferente de vazio, é a mesma coisa. Eu vou pegar a minha coluna e-mail, o texto que eu digitei lá no filtro, e vou definir um parâmetro, que é o parâmetro que eu vou mandar lá para o meu JSON Server. Como vocês podem ver aqui no meu serviço HTTP, eu incluí mais um parâmetro. Eu já tinha os parâmetros URL, método, cache, e aqui eu tenho o params, que vai receber todos os parâmetros de filtro que eu quero mandar lá do lado do servidor. Ok? Então, só para mostrar um exemplo aqui, eu coloquei lá no meu console para exibir a variável filtro depois que eu passei por todas essas condições aqui, tá? E é justamente esse variável filtro que eu vou mandar nos parâmetros. Então, se eu ver aqui no meu exemplo, vou limpar aqui. Se eu pesquisar aqui, vamos supor sexo aqui só por feminino. Então, a minha variável filtro é essa, ok? Ela só vai mandar como parâmetro lá para o meu JSON Server só isso aqui, sexo, 2. Então,
Mandando esse parâmetro aqui, sexo 2.2, o meu JSON Server vai receber essa pesquisa aqui, indicando que eu preciso trazer lá da minha base de dados só as pessoas onde o sexo é feminino. Se eu limpar a minha grid aqui, vou colocar Paulo e eu vou colocar aqui um filtro composto aqui, masculino. E dou um Enter. O meu filtro vai levar lá para a minha requisição assíncrona esses dois parâmetros. Parâmetro e-mail, Paulo, e sexo 1. Ou seja, lá do lado do JSON Server, ele vai ter que fazer uma pesquisa para mim nos dados, trazendo só e-mails que tem o texto Paulo, a palavra Paulo, e onde o sexo é masculino. Interessante notar aqui que o parâmetro que eu estou usando, por exemplo, parâmetro aqui, nome sexo, na verdade é o nome da minha coluna, tá? E aqui no caso, por que não é o nome da coluna? Deveria ser e-mail, correto? Então, se eu colocar aqui só e-mail Paulo, ele vai acionar lá o JSON Server e vai pesquisar só por e-mails que tem a palavra Paulo. Então, se eu tiver lá paulo.camargo@slab9, ele não vai trazer. Aqui no caso, como é um texto, eu vou ter que chamar uma funcionalidade lá do JSON Server, que é uma pesquisa por like. Como que eu faço isso? Toda vez que eu quiser fazer uma pesquisa por like, eu vou colocar o nome do meu campo, aqui no caso e-mail, né? Underline a palavra like. Para ficar mais claro, por exemplo, se eu quiser pesquisar aqui por sobrenome, então vou colocar aqui C, não, melhor, por nome é mais fácil. Vou colocar aqui P, ele me trouxe um nome só. Se vocês forem ver a estrutura, ele está fazendo um like, o JSON Server vai fazer um like lá do lado do servidor, só que ele só vai fazer um like se você colocar aqui, além do nome do campo, underline like, tá? Se, por exemplo, eu só tivesse aqui nome, P, ele teria que me trazer lá do lado do JSON Server os dados só com nome igual a P. Se eu tivesse PA, PAU, PAL, etc., ele não iria trazer. Então, para fazer pesquisas no JSON Server usando o like, pesquisas do tipo like, eu coloco o nome do meu campo, underline like. Que é o que acontece aqui, ó. Se eu pegar o sobrenome, então, o filtro sobrenome que eu tenho, ele é diferente de vazio. Eu quis filtrar lá pelo nome Paulo, buscar todos os contatos começados contendo o nome, a palavra Paulo. Então aqui eu vou definir meu filtro. O nome do meu parâmetro é sobrenome underline like, que vai receber o meu filtro lá que eu digitei na minha grid, que vai receber o texto Paulo, ok? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da série sobre JS Grid. Eu espero que eu tenha explicado razoavelmente bem as funcionalidades, ok? Se eu não tiver explicado bem, ou se eu tiver explicado bem, por favor, interajam lá no canal, coloquem seus comentários. Por favor, se gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos, deem seu like, se inscrevam no canal. É muito importante a opinião de vocês, então, como eu disse, se gostaram ou se não gostaram, por favor, interajam, coloquem seus comentários. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links, o link para o código-fonte aqui que eu apresentei no vídeo, os links para acessar o site do JS Grid, o link do meu GitHub para baixar a diretiva que eu criei para funcionar o JS Grid com AngularJS. Pessoal, é isso, eu fico por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, o segundo vídeo da série sobre JS Grid. Até mais.